João Kleber, Diga, seguinte, querido. você é o rei da pegadinha, Hum. e do teste de fidelidade. Como é que é? É armado Ah. ou não é? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz pra Olha, gente. a pegadinha não é, até porque não pode, né? Porque tá ali, todo mundo tá vendo, não tem como, né? Às vezes o que pode acontecer é de uma vítima ou outra sacar e entra na brincadeira, mas a pegadinha, tanto que a pegadinha, nós gravamos muitas pegadinhas, muitas vítimas, como a gente fala, para poder autorizar, porque muita gente não autoriza. Pra você ter uma ideia, eu moro num condomínio, e lá nesse condomínio tem uma academia e tal, e eu, coincidentemente, hoje, olha só, você falando disso, hoje, um rapaz, que deve ter hoje uns 45, 50 anos, ele tá dizendo para mim, João, é o seguinte, vou te dizer uma coisa, há 24 anos atrás, mais ou menos, eu fui pego numa pegadinha, eu era universitário do Mackenzie, e vocês fizeram uma pegadinha comigo, acho que era o programa de segunda-feira à noite, era o TV na TV. E aí, o pessoal até pediu se eu podia autorizar, autorizei, e eu, na época eu era estudante, hoje eu sou um empresário, executivo, bom. E aí eu falei, pô, você vê, né, meu, e as pessoas ainda às vezes perguntam se é armado, se não é. Então, a pegadinha, com certeza, não é, porque é gravado em público, não tem como, né? Uhum. Ah, Não é nada combinado ali, olha, fala, nada. não tem como, não tem Tá. como. Já aconteceu em alguns casos, depois, aí, mas foi uma situação de uma pessoa que estava gravando terceirizadamente, a gente terceirizou isso muito tempo lá atrás, terceirizou, e até o saudoso Marquinho, que Deus o tenha, até falou pra gente, João, cuidado aí, que tem alguma coisa sendo produzida para prejudicar você, prejudicar nós, atores, programa e tal. Falei, é mesmo? Tal. Isso, poxa, eu aí ali posteriormente eu falei com o Rafael Palade, falei, Rafael, fica atento aí quando sai para gravar isso aí. E aí, mas poxa, graças a Deus, conseguimos resolver de boa. Tanto que uma vez, a pegada tanto não é armada, que uma vez os nossos atores foram presos, né? Foram todo mundo preso, literalmente preso. 4 horas da manhã, toco meu telefone, era o Rafael, aconteceu, o João, aconteceu um problema aqui, tá todo mundo na delegacia, porque eles colocaram, olha que maluco, eles colocaram no colete, em vez de botar polícia só, botaram polícia civil ou federal, uma coisa assim, acho que foi federal. E aí, passou a pegadinha rolando, tal, tudo câmera escondida e tal, aí a polícia passou, viu os caras lá com o colete, falou, e aí, colegas, tá precisando de alguma coisa, vamos auxiliar tal? Não, tudo bem, tal, não sei o quê. Aí falou, não, mas não quer não, pô, como é que vocês não querem? Aí os caras ficaram grilados, falou, pô, né, de repente pode ser um assalto com colete da Federal, Civil, bom. Aí falou, não, nós estamos gravando uma pegadinha. Gravando o quê? Pegadinha com colete da Civil, por todo mundo em cana. Aí, pô, foi uma loucura. E também no primeiro aniversário da RTV, 1 ano de RTV, todo mundo na festa comemorando a festa. Aqui, inclusive, no Funchal, aqui pertinho. Era a apresentação da Luciana Gimenez, pra você ter uma ideia. A Galícia tinha saído, aí algumas pessoas provisoriamente até escolherem quem seria a protagonista do programa, a apresentadora. Nesse dia resolveram, no 1 ano de aniversário da Rede TV, apresentar a Luciana Gimenez, oficialmente. E aí, em vez de, coitada da Luciana ser atração, foi o nosso ator também, infelizmente, teve um problema, que era o Jackson, né, que a gente falava o Jackson, o Disseu Jackson, ele foi fazer uma pegadinha e tal, e em vez de botar na arma lá festim, tanto que a gente não grava mais com negócio de arma, há muitos anos, ele colocou uma bala de borracha, pô, feriu a pessoa, puta, deu um problema, foi tudo para a delegacia. Então a notícia da época, se você procurar aí, você vai ver, a notícia da época foi a RTV comemora 1 ano de aniversário e os atores do programa de João Kleber tá tudo na cadeia por causa da pegadinha. Foi então, o teste de fidelidade, agora responde sobre o teste é o seguinte, eu dei uma entrevista recentemente pro Flávio Rico, no programa dele lá no portal dele, do Léo Dias, que é o seguinte, o teste de fidelidade 95% real, tem que ser real. 5% a gente tinha que produzir porque aconteceu muito processo, pessoas que depois não queriam assinar, deu muito problema. Eu fui algumas vezes no fórum, inclusive ali, como chama, de pé de Itaquera, São Miguel, porque pessoas às vezes até eles se armavam,
a mulher ou o homem para pedir o divórcio ou separação, ainda colocava eu como testemunha. E você tem que ir, quando você é intimado, tem que ir, testemunha. Aí eu falava, eu não conheço a vida deles, tal, não sei o quê. Mas ele fala, o cara foi difamado, aí a mulher, não foi não, aconteceu isso, aconteceu, papapá. Bom, eu sei que várias vezes a gente teve que ir lá e problema. Então, desses 5%, a gente tinha que acabar produzindo, mas produzindo não que vai todo mundo combinado, não é nada disso. O cara não sabia, mas a gente chegava e explicava que alguma situação poderia estar acontecendo. Então era mais ou menos isso. Para poder, se desse algum problema, a gente botar o programa no ar, para não ter que pôr reprise. Mas isso foram muito poucas vezes. Tanto que o teste de fidelidade foi feito em Portugal. E olha que a mídia portuguesa ficou na cola, hein? Ficou na cola. E não teve nenhum problema, foram 6 anos lá em Portugal. Então, essa é a história do teste ser ou não ser. E isso do divórcio, é verdade? Você teve que realmente ir lá no depor fórum. por conta eu falei, eu não conheço do programa. o casal. Aí eu me lembro até que foi o juiz, virou e falou assim, porque eu não sei se você já teve numa audiência, o juiz pergunta para você, aí está o advogado de defesa, no caso da parte, né, ou da acusação deles lá, não era contra nós somos como testemunha. Eu, no caso, fui como testemunha. E estava o advogado da TV com a gente, né, acompanhando. Então, o juiz pergunta para nós e o advogado da parte também pode perguntar para nós, né? Uhum. Aí eu disse, não conheço o casal se inscreveu. Naquela época não era, hoje se inscreve por WhatsApp, tem 1000 formas de escrever. Antigamente era por e-mail ou por carta, né? Carta, você lembra carta, dessa né? época? Opa! Eu lembro do telégrafo, entendeu? Mas é verdade, era carta. Então, a gente teve que levar, o advogado levou a carta da solicitação da pessoa, a autorização e tal, e dizendo, olha, a gente não conhece, eu não conheço o casal, eu só conheci no palco, a minha direção do programa fez o teste de fidelidade, e aconteceu isso. Agora, se o casal, lá no vídeo, a mulher considerou que ele traiu, então isso é problema dos dois, não tem nada a ver com isso. Então, muitas vezes aconteceu isso. Então, ou também de a pessoa passar a dizer que vai no programa, tá tudo ok, e a pessoa não aparece. Então, isso também causa um prejuízo para a TV também brutal, né?